Caros amigos, vamos continuar o nosso estudo sobre os livros de Sêneca, os livros da filosofia estoica e de muitos outros pensadores. Nós estamos numa série de narrações e de comentários sobre algumas cartas que Sêneca, filósofo estoico do primeiro século da era cristã, escreveu e destinou para Lucílio, seu discípulo. Na época em que Sêneca vivia, era muito comum que as pessoas se comunicassem através de epístolas, cartas. Então, existia um modelo, uma forma comum de se escrever estas cartas. Geralmente você começava com uma saudação, dizendo o nome do escritor, aquele que redigiu a carta e a quem se destinava essa carta. Sêneca, pois, escreveu muitas cartas que têm uma validade profunda para os nossos dias, gente, como essas cartas, por mais de 2000 anos, ainda são atuais, ainda se confirmam em nossos tempos, tá certo? Se você quiser saber mais sobre quem foi Sêneca, sua história, sua obra, sua filosofia, nós temos outros vídeos sobre ele e vão aparecer aqui no card e no final deste vídeo. Peço a você, se gostar deste canal, se gostar deste conteúdo, se inscreva. Você é muito importante para esse canal. Se esse canal cresce, é apenas porque você ajuda a crescer. Ok? Compartilhe o nosso conteúdo e deixe um comentário lá embaixo. Você tem um interesse de que a gente traga algum livro filosófico específico, que comente alguma obra de algum autor da filosofia, da sociologia ou psicologia? Então nos indique essa obra. Gostou e quer fazer uma crítica, quer nos ajudar a melhorar? Deixe seu comentário, vai fazer muita diferença. Tem um botão lá embaixo que é o curtir, também deixe seu joinha. Se o conteúdo não for interessante, pode descurtir, não tem problema. O importante é que saberemos como mudar e quando mudar. Carta número 3, sobre a verdadeira e falsa amizade. Saudações de Sêneca a Lucílio. Capítulo 1. Você enviou uma carta para mim através de um, abre aspas, amigo nosso, fecha aspas. Como você o chama? E na frase seguinte você me adverte para não discutir com ele todos os assuntos que lhe dizem respeito, dizendo que mesmo você, mesmo não está acostumado a fazer isto. Em outras palavras, você na mesma carta, Lucílio, afirmou e negou que ele é seu amigo. Amigos, percebam que neste primeiro capítulo, o Sêneca ele está comentando uma carta anterior que ele recebeu de Lucílio, e nessa carta, o Lucílio diz: olha, Sêneca, estou enviando essa carta por mãos de tal pessoa, mas cuidado com os comentários que você vai fazer perto dele, principalmente se vai falar sobre mim. Ou seja, Lucílio tinha ressalvas em relação àquela pessoa, que na carta ele diz: olha, enviou esta carta por meio de um amigo, mas que não é tão amigo assim. E Sêneca viu ali uma grande oportunidade para começar uma instrução. Por quê, gente? Na época em que Sêneca vivia, os discípulos eles tinham por mania ter aulas quando presente, quando em pessoa, ficar aos pés dos discípulos. Ali, os discípulos ficavam aos pés do seu mestre e o mestre próximo a seus discípulos. A relação entre professor e aluno era uma relação muito próxima, muito pessoal. Era uma relação entre mestre e discípulo. E esses discípulos tinham, então, essa total convivência. E o mestre, ele se dedicava integralmente àquele discípulo. Então, a função daquele mestre era ensinar todas as formas, as maneiras, as regras de vida para aquele aluno, para aquele discípulo. Você entende? Era uma relação de total confiança, de amizade pura, de intimidade, mas com ética, com respeito. Então, ele sabia que o Lucílio estava meio que cometendo um pecado intelectual e moral, ou pelo menos conceitual. Porque como é que você chama uma pessoa de amigo, Lucílio, e ao mesmo tempo tem ressalvas? Ou você não sabe o que é amizade? No capítulo 2,
vocês vão ter uma noção ainda mais profunda sobre este problema que o Sêneca vai começar a trabalhar. Vamos então ao capítulo 2 e veja o que ele diz. Agora, Lucílio, se você usou esta palavra no sentido popular e o chamou de, abre aspas, amigo, fecha aspas, da mesma maneira em que falamos de todos os cidadãos nas eleições como senhores honoráveis e como saudamos todos os homens que encontramos casualmente, se seus nomes nos faltam, se não temos lembrança do nome dessas pessoas, então usamos a saudação, meu caro senhor, assim seja. Mas se você considera qualquer homem um amigo em que você não confia, como você confia em si mesmo, você está muito enganado e você não entende o suficiente o que significa verdadeira amizade. Na verdade, gostaria que discutisse tudo com um amigo, mas antes de tudo, discuta o próprio homem. Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar. Antes que a amizade seja formada, você deve julgar. Essas pessoas, de fato, colocam as últimas em primeiro lugar e confundem seus deveres, que, violando as regras de Teofrasto, julgam um homem depois de terem feito dele seu amigo, em vez de torná-lo seu amigo depois que o julgam. Pondere por muito tempo se você deve admitir uma pessoa ao seu círculo de amizade, mas quando você decidir admiti-la, acolha com todo o seu coração e alma. Fale tão abertamente com ela quanto com você mesmo. E aqui, pessoal, vocês conseguem observar neste segundo capítulo um princípio-chave daquilo que Sêneca considera a base das relações humanas. Você não pode ter muitos amigos, porque antes de se criar uma amizade verdadeira, você discute que tipo de homem aquela pessoa é, que tipo de ser aquela pessoa representa, quais são seus princípios, quais são seus valores, no que ela acredita de fato, quais são as máscaras, né, hipocrisia, as máscaras que a pessoa usa, né, por trás dessas personas, né, dessa pessoa, quem de fato ela é, uma vez que for ou que seja desnudada. Então, primeiro você a julga para ver de fato o que ela é, depois você confia. Ele diz, olha, Lucílio, as pessoas confundem, elas confiam primeiro no amigo, ou tornam aquela pessoa um amigo, que de fato é quem merece confiança, confiam primeiro e julgam depois. Deveria ser o inverso, primeiro você julga, depois você confia. Amigos, percebam, hoje no século XXI, nós estamos no ano de 2023, se você liga a sua TV, se você abre o noticiário, o que é que você vê? Amigos que matam uns aos outros, tá? Amigos que se traem, amigos que invejam, amigos que armam ciladas, que armam as escuras aí por debaixo, né, segredos escondidos contra o seu próximo. Pessoas que vivem na mesma casa, pessoas que dormem na mesma cama, mas não podem confiar. Agora você imagina isso nos relacionamentos, tá? E nós estamos falando de uma época, pessoal, uma época que é muito complicada. Vocês lembrem que Sêneca, ele era um senador romano, ele foi o mestre de Nero, e na República Romana, os casos de traição, de assassinato, de tramas maliciosas não eram incomum. Inclusive, muitos governantes, césares, pessoas do alto, né, do poder político romano, morriam esfaqueados pelas costas, eram traídos e eram envenenados. Essa era a realidade entre eles. Então, o que Sêneca está falando sobre a amizade aqui é algo muito complexo. Então, ele diz, olha, se você decide chamar alguém de amigo, então acolha ele com todo o seu coração e alma, trate ele como se você estivesse tratando a si mesmo. Talvez você pense, mas, mestre, esse Sêneca, ele era cristão? Porque ele fala coisas que estão tão, sabe, parecidas com algumas premissas lá do cristianismo. Não, gente. Não, Sêneca, ele não era cristão, ele nasce um pouco antes do cristianismo
e ele era pagão, mas os princípios que ele adota são princípios verdadeiros, que inclusive cabe para quem é cristão, para quem não é cristão, sobretudo cabe para quem quer ser honesto, para quem quer ser justo. Vocês entendem? Vamos ao capítulo 3. Quanto a você mesmo, embora você deva viver de tal maneira que confie a si mesmo todos os assuntos, uma vez que certas questões convencionalmente são mantidas secretas, você deve compartilhar com um amigo pelo menos todas as suas preocupações e reflexões. Considere-o como leal e você o fará leal. Alguns, por exemplo, temendo ser enganados, ensinaram os homens a enganar. Por suas suspeitas, deram a seu amigo o direito de suspeitar. Por que preciso reter alguma palavra na presença de um amigo? Por que não me considerar sozinho em sua companhia? Então vejam que o assunto continua o mesmo ainda. Quer dizer, você não entende, mas por conta da malícia humana, por conta da maldade, as pessoas ensinam e ensinaram que o valor é o da desconfiança. É que não se deve mais confiar, é que não se deve mais acreditar nas pessoas. Este é um ponto complexo e é uma realidade, constante para nós seres humanos. O silêncio, os segredos, a falta de confiança, a falta de contato verdadeiro. É algo bem ruim, bem difícil. Vamos então ver aqui o capítulo 4. Há uma classe de homens que comunicam a quem eles encontram assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas, e descarregam sobre o ouvinte tudo o que os aborrece. Outros, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos. E se fosse possível, não confiariam nem sequer em si próprios, enterrando seus segredos no fundo de seus corações. Mas não devemos fazer nem uma coisa nem outra. É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém. No entanto, a primeira falha é, eu diria, a mais ingênua, e a segunda, a mais segura. Vocês percebem que, neste ponto, o Sêneca ele já tira aquela ideia. Bom, Lucílio, você deve confiar em todo mundo? Claro que não. Claro que não. Porque tem pessoas, Lucílio, que falam demais perto de pessoas que não devem ouvir os assuntos que são problemáticos, que são íntimos ou que são sigilosos. E tem aquelas pessoas que já são extremas, estão do outro lado, que não contam nada, que não confiam nem nos seus mais íntimos amigos, não confiam em si mesmos. É claro que, entre falar abertamente para qualquer pessoa, qualquer assunto, e não falar para ninguém nem para os amigos, o mais seguro é não falar, embora isso também seja um problema. Capítulo 5. Do mesmo modo, você deveria repreender esses dois tipos de homens, tanto os que sempre encarecem de repouso, como os que estão sempre em repouso, porque o amor ao agito não é diligência, é apenas a inquietação de uma mente assombrada. E a verdadeira tranquilidade não consiste em condenar todo o movimento como mero aborrecimento. Esse tipo de conforto é preguiça e inércia. Embora as palavras pareçam confusas, vocês percebem que o Sêneca ele dá indicação para o caminho em que Lucílio deveria andar. Olha, Lucílio, repreende estes dois modelos. Aquele que está sempre em movimento, pessoas agitadas, pessoas que falam demais, pessoas que estão sempre buscando muitas amizades, e aqueles que não têm amizade nenhuma. Tá certo? Peraí, então, nem muito pouco. Qual é o caminho? O equilíbrio, o caminho do meio, equilibrado. Nós sabemos que nem todas as pessoas estão prontas e preparadas para serem amigas. E nós sabemos que uma vida sem amizade verdadeira, sem uma amizade real, sem uma amizade honesta, é uma vida solitária. Vocês lembrem que tanto a filosofia helenista, que é o período em que estamos discutindo agora, como neste campo do helenismo a filosofia estoica, no qual tem Sêneca, um de seus representantes, recebe a influência da filosofia clássica grega.
principalmente na pessoa de Aristóteles. E Aristóteles ele defendia muito essa discussão sobre o equilíbrio nas relações, o equilíbrio naquilo que você pensa, naquilo que você faz, naquilo que você deseja. E Aristóteles falou também sobre a amizade. Em uma de suas obras, onde ele escreve sobre a ética destinada a Nicômaco, ele fala sobre os tipos de amizade e a importância dessa amizade, tanto para a pessoa quanto para as relações políticas. A amizade verdadeira é a mais difícil, mas é, na perspectiva de Aristóteles, a mais importante. Vamos ao capítulo 6. Portanto, você deve observar o seguinte ditado, tirado da minha leitura de Pampônio. Abre aspas. Alguns homens se encolhem em cantos escuros, a tal ponto que eles veem de forma escura durante o dia. Fecha aspas. Não, os homens devem combinar estas tendências, e quem descansa deve agir, e quem age deve descansar. Discuta o problema com a natureza. Ela lhe dirá quem criou dia e noite. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Lucílio. Vocês percebem aqui a ideia do equilíbrio? Às vezes a pessoa vive num canto escuro e está tão acostumada com a escuridão que mesmo o dia claro parece estar escuro. Tem gente que está tão acostumado com a luz que no meio da escuridão parece que está tudo claro. A gente não deve ser tão malicioso, tá certo? E nem tão ingênuo. Nessa perspectiva, você tem que tentar equilibrar os planos, tentar buscar o caminho do meio. Nem tão simples, uma pessoa tola, uma pessoa incauta, bobinha. E você também não deve ser uma pessoa maldosa, maliciosa, a pessoa que em tudo vê o mal. Equilíbrio é uma fala importante para se manter bem em nosso mundo, para se cultivar e manter amizades, sempre um caminho mais equilibrado.